da malha. Então, corte, como nós vimos, é a primeira região de operação do transistor, é quando ele funciona como se ele fosse uma chave aberta. Ele não deixa a corrente passar e segura lá nele, né, nos terminais do coletor e do emissor, toda a tensão da malha do coletor. Agora, nós vamos aumentar aqui essa tensão VBB. Vamos aumentar aos poucos, né? Vocês lembram que essa junção base-emissor, ela funciona como se fosse um diodo. E você sabe que um diodo de silício, ele só começa a conduzir corrente lá quando a tensão está em 0,6, 0,7 volts. Isso nós explicamos no curso de eletrônica analógica. Então a gente vai subir esse VBB aqui, 0,1 volt, 0,2, 0,3, 0,4 e não vai acontecer nada. O transistor vai continuar em corte. Somente quando essa tensão do VBB chegar lá em 0,6, 0,7 volts, mais ou menos, é que aí vai começar a surgir uma corrente aqui na base, porque aí esse diodo vai passar a conduzir. Junção base-emissor que funciona como um diodo. E aí ela passando a conduzir, surge uma pequena corrente na base, até porque o resistor da base aqui é muito grande, né? 1 mega, então essa corrente vai ser sempre pequena mesmo. Mas surge uma pequena corrente na base que, multiplicada pelo ganho, vai fazer com que surja no coletor também uma pequena corrente. Claro que essa corrente no coletor vai ser beta vezes maior do que a corrente da base. Como nós vimos na aula anterior, esse transistor que estamos usando tem um ganho de aproximadamente 330. Então, essa corrente do coletor vai ser aproximadamente 330 vezes maior do que essa pequena corrente da base. E aí, quando surge essa pequena corrente na base e que faz surgir no coletor aqui também uma outra corrente 330 vezes maior, mas que também ainda é uma corrente baixa, aí o transistor ele não está mais em corte, porque agora eu tenho corrente aqui no coletor. Então o transistor ele já não está funcionando mais cortando a corrente, ele não funciona mais como uma chave aberta. Ele agora deixa a corrente passar no coletor. Nesse caso, então, nós chamamos o transistor, o modo de operação dele, de região ativa ou também de região linear. Por que tem esse nome de região ativa ou de região linear? Porque agora o transistor ele está ativado, ele está ativo no circuito. E como eu tenho uma pequena corrente na base e essa corrente está sendo amplificada, gerando uma corrente aqui no coletor de beta vezes maior, no caso aqui 330 vezes maior, agora o transistor está ativado. Nesse caso, então, ele está funcionando como um amplificador de corrente. Claro, porque a partir de agora, quando eu tenho corrente na base, a corrente de coletor vai ser 330 vezes maior. Então, se eu aumentar a corrente da base, a corrente do coletor vai aumentar também. E se eu diminuir a corrente da base, a corrente do coletor vai acompanhar e vai diminuir também na mesma proporção. Então, isso quer dizer que agora o transistor está ativado e ele está funcionando de fato como um amplificador, já que a corrente de coletor ela está sendo beta vezes maior do que a corrente de base. Então, ele está amplificando a corrente e ele está deixando a corrente passar pela malha do coletor. Então, essa é a região que nós chamamos, vamos separar aqui, de região ativa ou linear. E aí nessa região ativa ou linear, o transistor ele está funcionando como se ele fosse uma fonte de corrente. Então nós vamos representar aqui como se ele fosse uma fonte de corrente. Por que uma fonte de corrente? Porque agora a corrente de coletor ela vai estar sendo controlada pela corrente da base. Então o meu transistor aqui, ele está controlando a corrente de coletor com base na outra corrente, que é a corrente da base. E essa corrente eu consigo controlar ela, aumentar ou diminuir essa corrente que passa aqui, aumentando ou diminuindo a corrente que entra na base. Beleza? Então, essa é a região ativa ou linear. Na região ativa ou linear, eu tenho alguma corrente aqui circulando no transistor, porém ainda não é a corrente máxima que pode circular, porque eu posso aumentar ou diminuir essa corrente através aqui da base. Então, se eu aumentar a corrente da base,
aumenta a corrente aqui do coletor. E se eu diminuir a corrente da base, diminui a corrente do coletor. Então eu tenho esse controle da corrente de coletor, por isso chama-se fonte de corrente. E aí na região ativo linear, o que vai acontecer? Acompanhe o raciocínio comigo. Eu tenho uma corrente aqui na base, uma corrente entrando aqui na base, que está gerando uma outra corrente aqui no coletor. E se eu tenho corrente no coletor, obviamente que eu vou ter tensão aqui no resistor do coletor, vou ter uma tensão aqui, e vou ter outra tensão aqui no VCE. Então, vou ter uma tensão no transistor e uma tensão no resistor do coletor. É exatamente aquilo que aconteceu na aula passada, quando nós usamos essa fonte aqui com 4,5 volts e calculamos todo o exercício. Então, recordem lá o que aconteceu na aula passada. Se você não assistiu, assista para entender bem o que nós vamos explicar agora. Lá na aula passada, nós vimos que surgiu uma corrente aqui no coletor, que nós calculamos e até comprovamos na prática, e surgiu uma tensão aqui e uma tensão aqui no VCE. Surgiu essas duas tensões e, claro, a soma das duas deu 4,5 volts. Tranquilo. E aí, o transistor está na região que nós chamamos de ativa ou linear. Na região ativa ou linear, o que acontece? Nós temos, então, uma corrente de coletor. Nós temos uma corrente de coletor, que nós não vamos comparar com nada ainda. Nós temos uma tensão no resistor do coletor, que é maior que zero. Porém, essa tensão no resistor do coletor, ela é menor do que VCC. Prestem bem atenção nesse detalhe. Essa tensão aqui que eu tenho no resistor do coletor, ela é maior que zero, então eu tenho uma tensão aqui. Claro, se eu tenho corrente, eu vou ter tensão. Só que a tensão que eu vou ter aqui no resistor do coletor é menor do que a tensão da fonte. O que quer dizer isso? Quer dizer que a tensão que eu tenho aqui não vai ser toda a tensão da fonte. Ou seja, eu não tenho toda a tensão só nesse resistor. Eu tenho uma divisão da tensão do VCC entre o resistor do coletor e entre o próprio transistor. Eles estão dividindo. Parte da tensão fica com um, parte da tensão fica com o outro. Isso é o que caracteriza a região ativa e linear. Então, foquem bem nesse aspecto, né? Eu poderia até reescrever isso aqui de outra forma, para ficar uma forma mais compacta. Eu posso dizer que eu tenho 0 volts, né? Que o meu VRC vai ser, tensão no resistor do coletor vai ser maior do que zero, porém vai ser menor que o VCC. Já a gente vai entender melhor isso por quê. E o que eu posso dizer do meu VCE? No meu VCE eu posso dizer a mesma coisa. Eu digo que o meu VCE, ele é maior do que 0 volts, porém é menor do que VCC. Justamente o mesmo raciocínio, ou seja, a tensão aqui no transistor, ela vai ser maior do que zero, então eu vou ter alguma tensão aqui no transistor, e menor do que a tensão VCC. O que quer dizer que se a tensão VCE é menor do que VCC, eu vou ter apenas parte da tensão do VCC aqui no VCE, a outra parte então vai ficar aqui. Isso é o que caracteriza a região linear. Eu tenho controle da corrente, por isso o transistor funciona como uma fonte de corrente, e as tensões estão divididas. Parte do VCC fica no RC, outra parte do VCC fica no VCE, fica no transistor inteiro. O que vai acontecer? Eu tenho essa corrente de base aqui que nós tínhamos feito. Lembra que se a gente aumentar essa corrente de base, vamos aumentar ela um pouco. O que vai acontecer se a gente aumentar essa corrente de base mais um pouco? A corrente de base vai aumentar, portanto, a corrente de coletor também vai aumentar, já que ela depende da corrente de base. E se a corrente de coletor aumenta, então se essa corrente aqui aumenta, a tensão aqui vai aumentar, porque se a corrente em um resistor aumenta, a tensão no resistor também aumenta. Lei de Ohm, né? Coisa básica. Então, quando eu aumento a corrente de base, eu aumento a corrente de coletor, portanto, eu aumento a tensão nesse resistor do coletor, e se eu aumentei essa tensão aqui,
essa tensão que fica no transistor automaticamente vai diminuir. Porque lembra que a soma dessa tensão do resistor do coletor mais essa tensão do VCE tem que dar sempre a tensão VCC, que é fixa, 4,5. Então, se essa tensão aqui aumenta, para que a soma dela com essa dê 4,5, essa daqui tem que diminuir. Ok? Então, eu espero que esteja ficando claro aí, né? Só para dar um exemplo, né? Antes, vamos supor que essa tensão fosse 3 volts e, portanto, quanto que tem que ser essa aqui? 1,5, para que a soma delas dê 4,5. Legal. Aí eu aumentei a corrente da base. Aumentei a corrente da base, isso gerou um aumento da corrente de coletor, que gerou um aumento nessa tensão aqui. Agora aqui foi para 3,5 volts, por exemplo. Isso aqui foi para 3,5 volts, para que a soma continue de 4,5, aqui caiu para apenas 1 volt. E se eu aumentar mais um pouco essa corrente da base, o que vai acontecer? Se a gente for aumentando essa corrente da base, isso vai acontecendo mais e mais vezes. Então, se eu aumentei mais um pouco a corrente da base, a corrente do coletor vai aumentar mais ainda, portanto, essa tensão vai aumentar mais ainda, vamos supor, vai para 4 volts, e, portanto, essa tensão do transistor vai diminuir. Agora vai para meio volt. Então, vocês estão vendo? Conseguem já vislumbrar onde que isso vai levar se a gente for aumentando cada vez mais a corrente da base? Vamos prosseguir aqui, né? Eu ainda estou na região ativa, porque eu ainda tenho aqui parte da tensão no VCE, parte da tensão no VRC. Só que o transistor está conduzindo cada vez mais corrente, porque eu estou aumentando essa corrente do coletor. Então ele está conduzindo cada vez mais. Vai chegar uma hora que eu vou aumentar essa corrente de base ainda mais, que vai gerar uma corrente de coletor aqui alta o suficiente para que toda a tensão do VCC, os 4,5 volts, fiquem aqui no VRC e, portanto, no VCE não sobra tensão nenhuma. Então, se eu for aumentando essa corrente de base cada vez mais, vai chegar um determinado valor em que eu vou ter a corrente de coletor máxima, onde o transistor vai estar conduzindo o máximo de corrente que ele pode conduzir. E aí, nesse caso, o que acontece? Eu entro numa terceira região de operação que nós chamamos de saturação. A região de saturação é quando eu vou aumentando a corrente de base até chegar a um ponto em que o transistor satura, ou seja, ele conduz tudo o que ele tem para conduzir, ele funciona como se ele fosse aqui já uma chave totalmente fechada. Olha que interessante. Então aí, nesse momento, o transistor ele funciona como se ele fosse uma chave fechada. O que é uma chave fechada? Ele conduz totalmente, praticamente sem nenhuma perda. Na prática tem uma perdazinha lá, a gente vai medir isso, mas é muito baixa. Ele conduz como se ele fosse um fio, como se ele fosse um pedaço de fio, uma chave aqui fechada. E aí, se eu medir a tensão nele, é zero, né? Porque uma chave fechada, mesmo que esteja passando corrente aqui, como ele é uma chave fechada, eu estou medindo a tensão no mesmo ponto, é uma chave. Então a tensão vai ser zero aqui e a corrente que vai passar vai ser a corrente máxima. Ou seja, vai ser aquela corrente que só vai estar limitada por esse resistor, porque o transistor já vai ser uma chave fechada, então o único fator que vai limitar essa corrente vai ser esse resistor aqui. Portanto, eu vou ter toda a tensão no resistor do coletor, os mesmos 4,5 volts que eu tenho no VCC, vai ficar toda a tensão aqui, não vai ficar nenhuma tensão no transistor, porque ele agora é uma chave totalmente fechada, deixa passar a corrente máxima, e, portanto, a tensão que eu vou ter no transistor vai ser 0 volts. Ele está saturado. Saturado significa o quê? Algo que já está cheio, que já está no limite. Ele já está conduzindo tudo o que ele pode e só está limitado por esse resistor aqui, né? Quer dizer, só esse resistor que eu tenho para limitar essa corrente que está passando. Então esse é o terceiro modo de operação do transistor BJT. É o modo de saturação. Ele está saturado, ele está conduzindo tudo que ele pode conduzir. E aí na saturação,
Quais são as características dessa região? Bom, eu tenho o IC máximo, que nós chamamos de IC de saturação, ou seja, é o IC, essa corrente aqui, que só está dependendo do resistor do coletor. Eu tenho toda a tensão em cima desse cara aqui, e aí por lei de Ohm eu calculo essa corrente máxima. O que eu tenho no VRC? O meu VRC, vamos até apagar aqui, só para sobrar um espacinho aqui. A minha tensão do resistor do coletor vai ser a máxima, ou seja, vai ser igual à tensão de alimentação. Toda a tensão de alimentação eu vou ter em cima desse resistor, portanto, o que vai sobrar para o meu transistor, para a minha tensão de coletor a emissor, vai ser 0 volts. E aí ele está funcionando como uma chave fechada. Então, quando o transistor está saturado, ele funciona como uma chave fechada. E aí é só a gente imaginar que aqui eu tenho uma chave fechada na saturação. Então é como se eu tivesse aqui simplesmente um curto, né? Uma chave fechada. E aí eu vou analisar a malha do coletor como se o transistor não existisse, como se ele fosse um pedaço de fio apenas conduzindo toda a corrente que o resistor manda para ele. Então esses são os 3 dos 4 modos ou das 4 regiões de operação do transistor. O corte, que é quando o transistor não conduz nada, ele é uma chave aberta, ele não deixa nenhuma corrente passar no coletor e segura em si toda a tensão. Por isso que o VCE é igual ao VCC. Conforme a gente vai aumentando a corrente de base, começa a surgir uma corrente no coletor, controlado pela corrente de base, e eu tenho a fonte de corrente, que é a região ativa ou linear, onde o transistor funciona aqui dentro dessas características, né? A gente pode até definir aqui já o IC, então, vamos colocar aqui um valor para o IC, né? A corrente de coletor, ela vai ser maior do que 0 e vai ser menor do que a corrente máxima, que é o IC, corrente de coletor de saturação, que nós vamos aprender a calcular. Talvez você já até tenha entendido como calcular, já que na saturação, a corrente de saturação é quando o transistor é uma chave fechada, é um curto. Vai ser essa corrente que eu tenho aqui, onde toda a tensão fica no RC. Então, quando a minha corrente de coletor ela é maior que 0, mas ainda é menor do que a corrente máxima, eu tenho a região ativa ou linear. E a tensão do RC também está entre 0 e a máxima, que é o VCC, e o VCE também está entre 0 e a máxima. Quer dizer, eles estão dividindo ali a tensão entre o RC e o transistor, o VCE. Aí eu tenho a região ativa ou linear, funciona como se fosse uma fonte de corrente controlada. Por fim, se eu for aumentando a corrente de base cada vez mais, vai chegar uma hora que toda a tensão vai ficar no RC, nenhuma no VCE, o transistor vai funcionar como se ele fosse um curto, vai conduzir toda a corrente possível, por isso a corrente de coletor vai ser a máxima, toda a tensão vai ficar no resistor do coletor, nenhuma no VCE. E aí é como se o transistor funcionasse com uma chave fechada. Essas são as 3 principais regiões de operação do transistor. A quarta é a região de ruptura, que é quando você queima o transistor. Nós vamos falar disso na próxima ou nas próximas aulas. Mas o foco principal do estudo do transistor, quando o transistor está bom, funcionando em um circuito, é que ele vai estar em uma dessas 3 regiões sempre. A ruptura, que é a quarta região, que nós vamos estudar ainda, ela só acontece quando você está para queimar o transistor, que você explora os limites de tensão e corrente nele. E aí nós vamos falar disso melhor nas aulas seguintes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos ver na prática o funcionamento dessas 3 regiões, linear ou ativa, corte ou saturação. Nós vamos ver na prática, usando o mesmo circuito que tínhamos montado na aula anterior, que tínhamos calculado e tudo mais. Vamos ver na prática essas 3 regiões operando, porque aí, vendo na prática, talvez vocês consigam assimilar e melhor esses conceitos, essas regiões de operação. Então, se você gostou, não deixe de dar um joinha no vídeo aí embaixo, de compartilhar com seus amigos, de deixar o seu comentário, que é muito importante. E um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!